Olá, tudo bom? Você sabia que existe uma gordura que ajuda o nosso organismo a eliminar mais gordura de forma natural? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar qual é essa gordura e como conseguir ela no seu dia a dia. Você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você gostaria de diminuir a gordura do seu corpo, se você pudesse emagrecer, quantos quilos você gostaria de perder? Você se incomoda mais com a gordura localizada ou com o peso total? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo, porque isso é muito importante pra mim aqui no canal. Isso mostra pro YouTube que você apoia o canal e confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que se interessaria por esse assunto, compartilhe esse vídeo, vamos ampliar nessa corrente do bem. Quando a gente fala de gordura, a maioria das pessoas acha que a gordura faz basicamente a mesma coisa, né? Mas metabolicamente isso tá completamente errado. A gente sabe que tem a gordura branca naturalmente presente no nosso organismo, que ela funciona assim como um estoque de energia, ela armazena energia nessa forma de triglicerídeos. Mas existe também um outro tipo de gordura que as pessoas normalmente não conhecem, que se chama gordura marrom. E ela funciona como uma usina de calor no nosso corpo. E aqui que entra um conceito-chave para a gente falar aqui no vídeo, que é sobre a nossa mitocôndria. A gordura marrom ela é mais rica em mitocôndrias, que são as estruturas responsáveis justamente por produzir energia no nosso organismo. Só que ela tem uma diferença única, especial. Ela expressa uma proteína específica que literalmente desacopla a produção de energia. Então, na prática, isso significa que ao invés de produzir ATP, que é a energia utilizável, ela dissipa essa energia em forma de calor. E isso se chama de termogênese adaptativa, ou seja, o corpo gasta energia sem produzir trabalho, ele só gera mais calor e com isso ele queima mais energia. Ou seja, quando a gente consegue aumentar a quantidade dessa gordura marrom no nosso corpo, a gente transforma o nosso tecido metabolicamente inativo, que é o tecido gorduroso amarelado, gordura branca, em um tecido mais metabolicamente ativo, e isso muda o jogo completamente no nosso metabolismo. Hoje em dia, os estudiosos vêm falando muito de um conceito bem moderno de ciência metabólica, que é o browning da gordura, que se a gente fosse traduzir é como se fosse amarronzar a gordura que naturalmente é branca e amarelada. Essa é a transformação dessa gordura branca em gordura bege, digamos assim, que é uma gordura mais amarronzada. E essas células passam a se comportar também como se fosse uma gordura marrom. Mas o que interessa não é só isso, porque esse processo envolve mudanças na expressão genética, genes específicos que são ativados e aumentam a quantidade de mitocôndria na nossa célula. Isso é muito interessante. E de fato, quando a gente consegue isso, a gente não só queima mais gordura, mas daquela forma que eu te falei antes, transforma esse ambiente num ambiente mais metabolicamente ativo, que obviamente é muito interessante para a nossa saúde e para a própria perda de peso. Além disso, vale a pena a gente falar que a gordura marrom aumentada no nosso corpo não ajuda especificamente só nessa questão de metabolismo para emagrecimento. Quando ativada, ela aumenta a captação de glicose via GLUT4, que é muito bom para controlar o açúcar do sangue. Então isso ajuda também a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a glicose circulante. E isso faz um benefício muito importante para quem tem resistência à insulina, para diabetes, síndrome metabólica. Então estudos mostram que pessoas com mais gordura marrom ativa tem um melhor controle glicêmico, isso é importante também para a nossa saúde. Agora, por que isso pode ficar pior com o passar da idade, né? Muitas pessoas reparam que o metabolismo vai piorando com a idade, e isso pode estar relacionado com a redução da atividade mitocondrial da própria célula de gordura, menor ativação do sistema nervoso simpático e queda na produção das catecolaminas. Então, com isso, a gente pode, com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, ter uma menor ativação da nossa gordura marrom. Além disso, a gente sabe que com o passar da idade a gente pode ter uma maior inflamação crônica de baixo grau, persistente e maior resistência à insulina. E é como se tudo isso desligasse esse sistema naturalmente. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, como de formas naturais a gente pode estimular a gordura marrom do nosso corpo, fazendo com que ele fique mais metabolicamente ativo. Quando a gente fala em dados científicos para estimular mais a gordura marrom, para aumentar essa gordura marrom, a maioria dos estudos começa falando sobre a questão da exposição ao frio, que hoje em dia está muito na moda, né? Banho frio, as pessoas tomarem banho aí mergulhado na tina de gelo, que são coisas mais extremas. Isso porque o frio é o principal interruptor da gordura marrom no nosso organismo. Quando o nosso corpo sente frio, ele entende o quê? Que ele precisa produzir calor para sobreviver, né? Claro, esquentar o nosso corpo, que tem uma temperatura média padrão ali para funcionar. E aí acontece uma reação em cadeia que é bem simples de a gente explicar. Quando a gente se expõe ao frio, o corpo entra no modo de alerta, começa a liberar substâncias que mandam gastar energia,
e ativa essa gordura marrom, como eu te falei, para gerar mais calor. Então você começa a queimar mais energia simplesmente para se aquecer e manter aquela temperatura basal do seu organismo. É como se o corpo ligasse um aquecedor interno mesmo. E esse aquecedor não usa eletricidade, né? Óbvio, ele usa as calorias que você já tem. Então, isso acontece porque o frio ele ativa o sistema nervoso que libera a noradrenalina, que dá o sinal para a gordura começar a queimar essa energia. E aí a gente consegue ter esse resultado benéfico mais importante. Agora, além disso, muitas pessoas não querem se expor ao frio, né? Muitas pessoas falam assim, Patrícia, eu sei que o frio tem esse papel, já vi, né, estudos falando sobre isso, mas é desconfortável, porque muitas pessoas não querem tomar um banho gelado de manhã, não querem se mergulhar numa tina de gelo. Respeito isso, porque realmente é desconfortável. Então, falam assim, o que eu posso fazer além do frio, além da exposição ao frio, que já é tão documentada? Então, existem coisas que você pode acrescentar na sua alimentação, no seu estilo de vida, que podem ajudar a ativar mais a gordura marrom. Vamos falar sobre elas, então. O primeiro deles é a capsaicina, que está presente na pimenta. A gente já sabe do papel da pimenta na melhora do metabolismo, mas a capsaicina, inclusive, aumenta a ativação de um receptor específico que aumenta a liberação de noradrenalina, que é exatamente aquele neurotransmissor que ativa a gordura marrom. Então, na prática, como se você estivesse dando um pequeno empurrãozinho para que o sistema que é ativado pelo frio também fica ativado através da capsaicina. Tem um outro grupo muito interessante que são as catequinas do chá verde, especialmente a epigalocatequina galato, e a gente já sabe do papel do chá verde no nosso metabolismo. Então, não é que eles aumentam diretamente a produção de calor, mas eles fazem uma coisa estratégica que é prolongar a ação da noradrenalina no nosso corpo, ou seja, estimula a ação, a ativação da gordura marrom ainda por mais tempo, de uma forma mais prolongada. Então, se você quiser acrescentar mais capsaicina, pimenta e chá verde à sua alimentação do dia a dia, você consegue ter mais estímulos. Ainda tem outros alimentos que podem ajudar de forma complementar também. Tem um outro alimento que é muito estudado para isso, que é a cafeína, né? A gente já sabe da cafeína, o papel dela é defeito no metabolismo, mas ela também estimula a liberação de catecolaminas, que ativa o sistema nervoso simpático, potencializa esse ambiente de termogênese. Então, você pode tentar acrescentar mais café e alimentos ricos em cafeína, como o próprio chá verde, na sua alimentação do dia a dia. Também existe a questão do resveratrol, que é encontrado na uva, no vinho tinto, em alguns alimentos vegetais, que pode estimular também essa questão. O resveratrol ajuda a aumentar a ativação de proteínas que estão relacionadas à formação de mais mitocôndrias e ao aumento da capacidade da célula de gordura gerar mais energia, então ajuda a preparar a célula para gastar mais energia. Por último, tem um outro composto muito interessante, que é a quercetina, por exemplo, encontrada na cebola roxa e nas outras cebolas, né, mas em concentrações diferentes. Então, na maçã, também outros vegetais, que ajuda pelo efeito antioxidante, pode aumentar a expressão de proteínas ligada à termogênese. Então, esses alimentos, de forma complementar, também podem ajudar muito nessa questão da ativação da gordura marrom no nosso organismo. Além disso, tem uma outra questão interessante, que é como a gente pode fazer com o estilo de vida uma ativação dessa gordura marrom. Por último, mas não menos importante, tem uma adaptação de estilo de vida que você pode fazer se você quer aumentar essa expressão de mitocôndrias nas suas células de gordura, que é o exercício físico. O exercício físico, durante a prática dele, o músculo libera mioquinas e a principal é a irisina, que sinaliza para o tecido adiposo. Vamos aumentar esse gasto energético. Além disso, a gente sabe que o exercício aumenta a biogênese de mitocôndrias, ou seja, a formação de mais mitocôndrias nas células, melhora a oxidação de gorduras, né, claro, e favorece esse browning, esse escurecimento da célula de gordura. Então, por isso que a gente consegue explicar metabolicamente por que o exercício favorece a perda de peso, mesmo que às vezes você não faça um exercício com uma intensidade tão alta ou com gasto calórico naquele momento tão extenuante. De uma forma mais ampla, ele pode favorecer o seu metabolismo e a perda de gordura. Se você está gostando do vídeo, eu quero te convidar a conhecer o meu desafio de 10 dias para o emagrecimento. Todo mundo está adorando e cada dia você tem orientações específicas para te ajudar a emagrecer o que você quer com saúde. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. Além disso, a gente também precisa falar sobre o papel do sono, porque a gente sabe que a privação de sono crônica nas pessoas está relacionada a uma pior expressão do ciclo circadiano, a secreção hormonal. Pode, inclusive, reduzir a leptina, que é o hormônio da saciedade, aumentar a grelina, que é o hormônio da fome, e piorar a sensibilidade à insulina. Então, os hormônios podem ficar bagunçados e, além disso, pode reduzir a atividade do sistema simpático de forma adequada. Então, pode prejudicar essa questão do metabolismo de gorduras, enfim, né?
dessa expressão do brownie no nosso organismo. Então, se a gente puder tentar simplificar isso tudo para te dar dicas aqui do que você pode fazer no dia a dia. Tentar não viver sempre no aquecimento máximo, né? Se você mora num lugar mais frio, tentar manter a temperatura corporal o mais baixa possível dentro do seu confortável. Se você quiser acrescentar esses banhos gelados, essas bacias de água aí com gelo, e você não tem nenhuma contraindicação médica, pode ser uma opção interessante para você. Inclui movimento ao longo do dia, atividade física, mais movimento, mais atividade física, né? Não só exercício físico, com certeza vai ser super importante. Melhorar também o seu sono, né? Cuidar do nosso sono e tentar acrescentar esses alimentos que naturalmente são mais termogênicos e que podem ativar essa expressão do brownie no nosso organismo, pode melhorar, fazendo com que a sua própria gordura queime mais gordura. Me conta aí se você sabia disso, que é tão interessante, e se você vai começar a colocar alguma dessas coisas em prática hoje em dia. Lembra sempre que, além disso, é importante que você tenha uma alimentação adequada, que você consulte o seu médico ou seu nutricionista se você está em processo de emagrecimento e quer mais ajuda, mais uma orientação personalizada. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Aproveita e já deixa a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.